Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós estamos no vídeo 2 da série Vida de Discípulo. E hoje nós vamos falar sobre a disciplina espiritual da oração, tá? Então, a oração, irmãos, ela é uma disciplina espiritual, acho que das mais utilizadas, né? Das principais, ela foi amplamente praticada por Jesus. Jesus tinha uma vida muito consistente de oração e ela também foi praticada pelos servos e servas de Deus fiéis ao longo de todas as Escrituras. Mas, queridos, nós vamos então responder a pergunta: o que é oração? A oração, queridos, ela fala a respeito da nossa comunicação com Deus, tá? Uma definição básica de oração é que orar é falar com Deus. Mas o objetivo de nós orarmos é nós conhecermos a Deus e termos intimidade com Ele. Então, quando nós conversamos com Deus, nós esperamos, na verdade, estabelecer um diálogo e não apenas um monólogo. Portanto, orar não é apenas falar com Deus, mas é esperar que Ele também fale conosco. Assim, orar não é apenas falar, mas orar é também aprender a ouvir a voz de Deus. Amém? E é importante saber, irmãos, que nesse quesito da comunicação com Deus, existem vários tipos de oração, tá? As mais conhecidas são a oração de louvor, oração de ação de graças, de confissão, de consagração, de petição, de intercessão, de súplica ou clamores, a batalha espiritual, ou como alguns chamam, a oração de guerra, a intercessão profética, ou como alguns chamam a intercessão profética, de orar a palavra de Deus. Essas são uma das principais, mas até existem mais. E também a oração, ela pode ser realizada de forma individual, em concordância ou de forma coletiva. Mas nós vamos responder agora outra pergunta: por que nós devemos orar? A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Então, em primeiro lugar, nós temos uma ordem divina para orar. Agora, irmãos, a oração ela é importante também porque, como um dos principais veículos de comunicação com Deus, ela nos permite ter esse relacionamento com Deus. Então, a oração ela precisa ser desenvolvida de forma intencional e de forma sistemática. A lógica aqui é simples. Se eu quero ter um relacionamento com Deus e conhecê-lo de verdade, então eu preciso orar todos os dias. Amém? Outra razão é que ao orar, eu equalizo o meu relacionamento com Deus, me colocando na posição correta dessa equação. Ou seja, Ele é Deus, o Deus soberano, e eu sou seu filho, seu servo, seu amigo. Amém? Então, isso me coloca numa situação de dependência de Deus, aonde eu chamo Deus para estar presente na minha vida e onde eu chamo Deus para interferir na minha vida. Nós precisamos entender que Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Mesmo que Deus possa resolver um problema meu, ter poder para resolvê-lo, que Ele deseje me ajudar, Deus não o fará a menos que eu peça, a menos que Ele tenha a minha autorização para intervir na minha vida. Então a oração ela cumpre todo esse propósito. Agora nós vamos entender como que nós devemos orar. Irmãos, nós já falamos agora há pouco que existem muitos tipos de oração. E cada tipo de oração, ele é específico para um momento específico, para uma necessidade específica. O que nós vamos abordar agora é a respeito da oração diária, a respeito deste momento de comunhão e intimidade com Deus que nós devemos ter. E para tratar disso, eu convido você a tomar a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, porque nós vamos falar da oração que Jesus nos ensinou. Jesus deixou um modelo de oração. Os discípulos pediram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus então deixou um modelo. E esse modelo de oração, ele contém temas de oração e ele contém alguns tipos de oração envolvidos neste modelo. Então, eu convido você a abrir em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 6. Mateus 6,6 diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, irmãos, em primeiro lugar, a oração,
nós devemos orar todos os dias. Ore todos os dias no lugar secreto. O que Jesus quis dizer com esse versículo 6? Que nós não precisamos ir a algum lugar público, nós não precisamos ir a uma reunião de oração, né? Nós não precisamos ir a algum lugar para orar. Todos os dias na nossa casa nós devemos orar. Amém? Então, Jesus nos disse assim, olha, entra no seu aposento, fecha a porta, ou seja, deixa o mundo para o lado de fora. Deixa tudo para o lado de fora e entra na minha presença para estar comigo. Querido, se você é casado, se você tem seus filhos, tem o hábito de orar com eles todos os dias, isso é muito bom e você deve continuar a fazê-lo. Mas isso não substitui o tempo que você deve ter a sós com Deus, obedecendo essa ordem de Jesus Cristo. Entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora em secreto ao teu Pai. Amém? Segundo lugar, eu convido você a ler o versículo 7 e o versículo 8, que vão dizer assim: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, pois vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vos os peçais. Então, em segundo lugar, irmãos, fale com Deus com as suas próprias palavras. Amém? Há muitos que vieram de antigas religiões e que têm por hábitos repetir sempre as mesmas palavras. Mas Jesus está nos ensinando aqui que essas repetições, muitas vezes, elas são vazias de significado pessoal. Então, fale com Deus como você fala com seu pai, como você fala com um amigo. Isto é importante. É mais importante a qualidade, Jesus está enfatizando, do que a quantidade, né? Então, seja transparente, seja honesto e tenha a verdadeira fé ao orar e se relacionar com Deus. Vamos ao versículo de número 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Queridos, em primeiro lugar, você vai à presença de Deus como seu Pai. E note bem, não apenas um pai de forma impessoal, mas o seu Pai, que através de Jesus Cristo te resgatou e te colocou na família dele. Amém? Então entenda isso, é seu Pai. E esta expressão, santificado seja teu nome, ela nos mostra que há um lugar por onde nós devemos iniciar orando. Essa expressão, santificado seja teu nome, ela é uma expressão de adoração. Ela expressa a admiração pela grandeza, bondade, poder, santidade e tudo aquilo que Deus é. Então é assim que nós iniciamos o nosso momento de oração, com louvor, com gratidão, com ação de graças, contemplando o Senhor e expressando o nosso amor, gratidão por tudo aquilo que Ele é. Vamos agora no versículo de número 10. O versículo de número 10 diz: venha o teu reino. Amém? Só até aqui por enquanto. Venha o teu reino. Queridos, aqui nós já começamos agora as petições. Jesus já entra no quesito pedir, a oração de petição. Mas há um lugar por onde Jesus nos orienta a começar a pedir as coisas para Ele. Queridos, primeira coisa que nós vamos pedir para o Senhor é que o reino dele venha. O que é o reino dele? É o seu governo, é a sua soberania, o seu domínio. Então você deve proclamar isso, você deve pedir isso nas suas orações. Senhor, que o teu governo, o teu domínio seja na minha vida. Ele seja absoluto no meu coração, na minha vida, na vida da minha família, sobre tudo aquilo que eu tenho, sobre tudo aquilo que eu possuo, sobre toda a terra. Senhor, que venha o teu governo sobre nós. Amém? E o restante do versículo 10 diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Queridos, a segunda coisa que você vai pedir é: Senhor, já que o Senhor reina e eu quero que o seu reinado sobre mim seja soberano, que seja feita a sua vontade na minha vida. Irmãos, esse pedido é tão importante. Ele vai alinhar todos os outros que virão. Quando você vai pedir: Senhor, eu não quero que a minha vontade prevaleça, que a vontade do mundo prevaleça, que a vontade das pessoas prevaleçam, que a vontade, Senhor, desse sistema prevaleça. Não, o que eu quero é que, e peço ao Senhor, o meu pedido ao Senhor é que a tua vontade seja feita na minha vida completamente, assim como ela é feita no céu. Irmãos, essa oração é tão, tão, tão poderosa. É o lugar por onde nós devemos começar a pedir.
Aí o versículo 11 vai dizer assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Queridos, aqui nós vamos entrar num tipo de petição pelas nossas necessidades. E aqui você precisa expressar ao Senhor aquilo que você precisa. Mas é tão interessante que, como você já pediu primeiro que o reino, o governo de Deus venha e que a vontade do Senhor seja feita, então aquele primeiro pedido, ele vai alinhar todo pedido, de repente egoísta ou equivocado que vier depois. O Espírito Santo já vai começar a te mostrar, já vai começar a trabalhar no seu próprio coração, né? Mostrando para você se aquilo que realmente você está pedindo é segundo a vontade de Deus. E ele vai alinhar todo esse quesito agora de nós pedirmos pelas nossas necessidades. Você pode pedir amplamente, mas depois de você ter pedido, que a vontade de Deus seja feita na sua vida. E esse é o momento em que nós não pedimos apenas por nós pedimos muitas vezes também em intercessão em favor de outras pessoas, porque interceder é se colocar diante de Deus por outras pessoas. Então, você começa a pedir também pelas outras pessoas, pelas suas necessidades. Esse é o momento de pedir pelas necessidades. Versículos de número 12 vai dizer: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aqui você já vai passar para um outro tipo de oração, a oração de confissão de pecados e a oração de liberação de perdão. Queridos, é tão importante esse ponto que Jesus foi o único tópico, o único tema dessa oração que ele ensinou. Ele explicou. Ali no versículo 14 e 15 vamos ler: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Queridos, quem perdoa tem o perdão de Deus. Quem não perdoa não tem o perdão de Deus. Isto é muito sério, porque lá em Isaías 59, 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Queridos, então nós precisamos nesse momento aqui abrir o nosso coração, termos uma vida confessada, nos livrarmos de todo pecado e embaraço, mas também perdoarmos as pessoas. Ali no versículo de número 13, a parte A do versículo: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Queridos, ter tentação não é pecado, mas Jesus nos ensina a orar diariamente, pedindo livramento do pecado. Por quê? Porque cair em tentação é pecado e traz muitos males para a nossa vida. Então Jesus nos ensinou, e essa é uma oração muito negligenciada. As pessoas geralmente não se lembram de pedir. Irmãos, nós temos que pedir para que o Senhor nos livre de quedas morais, quedas no caráter, no uso, no abuso do poder e tantas situações. Salmo 116, 4 diz assim: Davi dizendo: então clamei pelo Senhor, pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. E o versículo 8 diz: ele livrou a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Então nós precisamos orar diariamente: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E a parte B do versículo 13 encerra o nosso período de oração dizendo: porque teu é o reino e o poder e a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, nós terminamos. Jesus nos ensina a terminar o nosso período diário de intimidade com Deus em oração, também exaltando o nome do Senhor. E Jesus nos dá 3 motivos para exaltar o nome do Senhor. Jesus diz que nós devemos exaltá-lo porque o reino pertence a Ele. Você deve novamente dizer e proclamar: Senhor, o teu governo reina sobre tudo. Este mundo não está desgovernado, minha família não está desgovernada, o Senhor não saiu do controle, o Senhor não perdeu o controle. Ao Senhor pertence o reino, todo o governo. Também declare, irmãos, que o poder pertence a Deus. Todo o poder pertence a Deus. Quantas vezes as pessoas, quando começam a ser um pouco usadas por Deus, já se ensoberbecem, né? Mas nós devemos dizer isso e declarar isso, que
todo o poder, ele pertence ao nosso Deus. E encerrar dizendo e proclamando e glorificando a Deus, porque a ele pertence a glória. Irmãos, a glória é algo que em Deus, ele se reveste de glória e essa glória o faz brilhar. Mas quando nós queremos tomar a glória de Deus para nós, ela em nós vira podridão. Ela nos apodrece porque ela nos leva ao orgulho. Então nós devemos proclamar a Deus toda a glória, só a Ele e a mais ninguém. Então, após nós terminarmos esse período de oração, dentro desse roteiro que Jesus nos ensinou a orar, nós vamos ter passado um tempo em que nós vamos exaltar e bendizer a Deus, vamos alinhar nosso coração com o governo e a vontade de Deus, vamos pedir a Ele que intervenha nas nossas necessidades, vamos limpar o nosso coração de tudo que nos afasta de Deus e vamos seguir proclamando a supremacia de Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe, que você possa ter um tempo de oração no seu secreto, que traga crescimento, intimidade e conhecimento de Deus.